está nos visitando, você que é de casa, um abraço meu, sinta aí um abraço meu, depois eu dou, mas sinta aí agora um abraço meu. Fique à vontade. Estamos aqui para bater um papo hoje muito legal sobre essa nova série de mensagens. Temos falado sobre da insatisfação ao contentamento. E nós temos falado sobre esse tema justamente porque nós vivemos numa sociedade altamente carente de satisfação. Homens e mulheres gastam muito dinheiro em busca de minutos de satisfação, de horas de satisfação, de dias de satisfação, e apesar de gastarem muito dinheiro para isso, a insatisfação, parece perdurar. Apesar disso tudo, a insatisfação parece perdurar. Apesar de tantos milhões e milhões de dólares investidos para gerar algum tipo de satisfação, porque Hollywood investe milhões e milhões de dólares para fazer filmes e séries para te prover alguns minutos de satisfação. Parques temáticos são construídos e muito dinheiro é gasto nisso para te prover alguns dias de satisfação. Shows, teatros, gasta-se dinheiro com isso para te prover algumas horas de satisfação. Homens e mulheres gastam muito dinheiro em busca disso, em busca de tentar se saciar, de ter alguma satisfação. Por quê? Porque mais e mais o ser humano é carente de satisfação. Mais e mais ele carece disso. Não existe business que gaste mais dinheiro no mundo do que o business do entretenimento e de viagem para prover satisfação. E somado a isso, nós falamos que vem aí uma geração de crianças, jovens e adolescentes que se revelam a cada dia mais intolerantes a situações que gerem insatisfação. Eu não sei se você já viu isso. Se você não viu, eu te convido para a gente dar uma voltinha no shopping, vamos lá juntos, e você vai ver essa situação. Pode ficar tranquilo que você vai ver. Se você não ver, eu pago o almoço, eu pago o café ou aquele sorvetinho no McDonald's. Fica tranquilo. Você está lá no shopping, de repente você vê uma criancinha, na mãe, puxando a perna dela e fala assim: mãe, eu quero isso. Mãe, eu quero. E a mãe vira para a criança e fala assim: não. O que vai acontecer? Essa criança vai rolar no chão, vai espernear, vai correr para tudo quanto é lado, vai apontar um escarcéu, vai fazer uma bagunça danada. E aí, o que vem em seguida? A mãe vai atender ela. Não é assim? Eu sei que ninguém passou por isso aqui, tá? Fiquem tranquilos. Não é num caso concreto. Mas é isso que acontece. E assim nós temos crianças, adolescentes e jovens criados, crescendo, sem conseguir absorver qualquer situação mínima de insatisfação. Porque eles acham que o mundo existe para prover satisfação para eles. Eles acreditam que os pais foram criados por Deus para prover para eles satisfação. E o duro é que tem pais que acreditam que foram criados por Deus para isso. E não conseguem perceber que estão criando seres altamente intolerantes à situação que gere insatisfação. E por não saberem lidar com isso, com a insatisfação, o que acontece? O que eles fazem? Eles vão para drogas. Porque as drogas vão gerar alguns minutos de satisfação, algumas horas de satisfação. Eles vão para as baladas, porque na balada ele vai dançar, ele vai se divertir, vai gerar alguma satisfação para ele por algumas horas. Se tornam dependentes de medicação, de antidepressivos, para não terem que passar, ou terem que sentir e lidar com a insatisfação. Se tornam até mesmo agressivos. Eles passam a agredir. Senão, quando matar, quem gera insatisfação? Nós temos visto isso em brigas de trânsito, coisas bobas, gente matando. Passam a matar pessoas que não contribuem para a satisfação, para concretizar a satisfação deles. Por isso, nós somos para a palavra de Deus, para perguntar o que de fato é satisfação, né? E aonde de fato a gente pode encontrar essa satisfação. Porque apesar de muitos instrumentos desses que eu acabei de citar serem altamente legítimos, completamente legítimos, o grande problema é quando a gente se torna dependente deles. Esse é o grande problema. Quando a gente se torna dependente deles, não percebemos o quanto isso é prejudicial.
não percebemos que eles não podem nos suprir no íntimo do nosso ser, que eles não podem, na carência da necessidade que nós temos de sustentação, nos suprir, mesmo em meio a momentos de insatisfação. Porque esses momentos de insatisfação, eles são inevitáveis. Nós vivemos em um mundo em desequilíbrio, está tudo bagunçado. Por mais que a gente queira se blindar da insatisfação, isso nunca vai acontecer. Dificilmente. Nós vamos passar por momentos assim. Então nós precisamos de uma fonte geradora de vida. Uma fonte geradora de sustentação para a vida, que possa nos trazer alegria e contentamento. Em tempos de satisfação, sim, mas também no descontentamento em tempos de insatisfação. Nós falamos sobre o Salmo 1. E o Josiel nos convidou a ler o Salmo 1 como Salmo diagnóstico. Né? E o Salmo 1, ele diz assim: como é feliz aquele que toma uma decisão. A minha fonte sustentadora e orientadora de vida passa a ser os princípios e os valores de Deus. Ponto final. Como é feliz aquele que toma essa decisão de seguir sobre esses princípios e valores. Agora, aquele que toma essa decisão não pode se esquecer que ele vive no contexto de uma cultura alheia a Deus. Alheia. A cultura que nos envolve, ela não concorda com essa decisão. A cultura que nos envolve, ela está constantemente querendo nos influenciar e nos dirigir contra esses princípios. É a cultura daqueles que não seguem os conselhos de Deus, que estão tentando influenciar nossas vidas. Quando você lê o livro de Provérbios, quando você lê o livro dos Salmos, você vai encontrar esse contraste entre o justo e aquele que faz a opção de seguir nos valores, que é aquele que faz a opção de seguir nos valores e princípios de Deus, e os ímpios. Né? Quem que é o ímpio? O ímpio é aquele que não crê na existência de um Deus Criador. Né? Ele não crê que esse Deus Criador possa existir. Mas tem aquele estilo ímpio light, né? Que é o ímpio mais light. É aquele que até crê na existência de um Deus Criador. Mas ele não crê que esse Deus Criador tenha algo de relevante para dizer acerca, por exemplo, de um casamento na sociedade contemporânea. Ele não crê que esse Deus tem algo a dizer de relevante, por exemplo, a respeito da economia na sociedade atual, globalizada. Ele não crê que esse Deus Criador tenha algo de relevante para dizer, por exemplo, a respeito da política num país como o nosso. Até mesmo nessa cidade. Ele até crê em um Deus, mas esse Deus não tem nada a dizer de significativo e relevante para o contexto da vida dele. Agora, quando você faz a opção de resistir à pressão dos conselhos dos ímpios, né? Quando você resiste a esses conselhos que tentam influenciar a sua vida, que tentam pressionar você a abrir mão dos seus valores, o Salmo 1 diz: você é como árvore plantada à beira de águas correntes. O que isso significa? Deus promete que no tempo certo você vai dar frutos. Deus promete que no momento de provação, de dificuldade, as suas folhas não murcharão. Deus promete que em tudo que você fizer, você vai prosperar. É promessa. É compromisso de Deus. É um acordo que Deus faz com o justo. Se você se curvar e viver debaixo dos meus princípios e valores, Deus dizendo: eu vou conduzir você à prosperidade. Promessa de Deus. Agora calma lá. Calma lá. Calma lá, que é uma promessa de Deus dentro de uma concepção de que a vida não é uma corrida de 100 metros, e sim uma maratona. Essa prosperidade que Deus promete não é uma prosperidade imediata que se esvai ao longo dos anos. Não. É a prosperidade daquele que chega ao final da vida e olha para trás. Amém. E pode dizer assim: valeu a pena. Amém. Glória a Deus. Valeu a pena chegar até aqui. Valeu a pena. Deus me conduziu até aqui, Ele acrescentou muita coisa, mais do que eu precisava. Deus me deu muitas coisas além do que eu merecia. Deus me surpreendeu.
Ele me surpreendeu. Acrescentou muito mais do que eu merecia. Essa é a prosperidade prometida por Deus. Essa é a prosperidade de um homem que no final da vida pode se assentar ao redor de uma mesa, tendo ao lado uma mulher que ele ama. E essa mulher o ama profundamente. Ele olha ao redor dessa mesa e consegue ver os seus filhos. Os seus filhos cresceram e ainda querem estar com eles. E mais, ele enxerga ainda os filhos dos seus filhos. Essa é a prosperidade prometida por Deus. Essa é a prosperidade que quanto mais eu vivo, mais eu conheço homens e mulheres que têm muito dinheiro, mas que trocariam tudo que têm por essa prosperidade. Quanto mais eu vivo, eu conheço pessoas que têm muito financeiramente, mas são miseráveis nos seus relacionamentos. Agora, voltando aqui para o Salmo 1, eu queria colocar uma pulga atrás da orelha de você. Fica tranquilo, espero que não fosse muito. Mas e se você e eu falharmos? Eu não dei conta. Eu não dei conta. Eu sabia que eu devia andar debaixo dos princípios e valores de Deus, de acordo com esses princípios e valores, mas eu não dei conta. Ao longo da caminhada, em determinado momento, eu ouvi o conselho dos ímpios. Num determinado momento, eu sei que eu deveria viver orientado pela lei de Deus e amar essa lei, mas eu me deixei iludir pela conduta daqueles que não creem na existência de Deus Criador. Eu não dei conta. Eu imitei essa conduta. Eu sabia que Deus tinha prometido que se eu fizesse e organizasse a minha vida dentro desses princípios e valores, Ele me daria fruto, Ele me daria vida, Ele me daria prosperidade. Mas diante da pressão dos zombadores, eu não resisti. Eu caí. Você tem dado conta? Ao longo da sua vida, você tem dado conta? Tá bom. A partir do momento que você reconheceu Jesus como seu Senhor, você se entregou ao amor dele, pergunta: você conseguiu ser justo? Eu não consegui. Se você, assim como eu, não deu conta, então não é o Salmo 1 que a gente tem que estudar hoje. Nós temos que ir para um outro Salmo. Nós vamos estudar hoje o Salmo 32. E eu queria chamar o Salmo 32 de o Salmo do reprovado. O Salmo daquele que não deu conta. O Salmo daquele que pisou na bola. O Salmo daquele que queria viver debaixo dos princípios e valores de Deus, mas diante da pressão dos zombadores, ele não deu conta. Não conseguiu. Olha o que diz esse Salmo. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondia os meus pecados, meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então, reconheci diante de Deus o meu pecado e não encobri as culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. E aí, Deus diz o seguinte: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir.
eu o aconselharei, cuidarei de você. Esse é o convite de Deus. Essa é a relação que Deus quer ter comigo e com você. Olha só, vou repetir. Eu quero te instruir, eu quero te ensinar o caminho que você deve seguir. Deixa que eu cuide de você. Deixa eu cuidar de você. Mas Deus, ele não é politicamente correto na maneira com que ele fala. E aí no verso 9 ele continua assim: não seja como um cavalo burro. Entendeu? Entendeu, né? Não seja como um cavalo e um burro que não entende, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedece. Deus não tem prazer em se relacionar conosco na base de freios e de rédeas. O prazer dele é se relacionar comigo e com você na base dos conselhos, na base do cuidado. O Salmo termina dizendo: muitas são as dores dos ímpios, né? Mas percebam aqui, só uma ressalva, que esse não é o salmo do ímpio. Este é o salmo do reprovado, ok? Perceba a diferença. O ímpio é aquele que não concebe a existência de Deus ou não está nem aí para Deus. O reprovado não. Ele estava aí para a orientação de Deus, mas ao longo da caminhada ele não deu conta, ele pisou na bola. Verso 10: muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. E olha só como esse salmo termina: alegrem-se no Senhor e exultem. Quem? Vocês que são justos. O que são justos? Este não é o salmo dos reprovados? O salmo termina falando que os reprovados são justos. E ele continua: cantem de alegria. Quem? Vocês que são retos de coração. Pergunta: tem alguém aqui que é reto de coração? Eu não sou. Eu pisei na bola ao longo da caminhada. Eu não dei conta ao longo da caminhada. Eu me deixei seduzir pelo caminho do ímpio algumas vezes. Quem que o salmista está convidando? Quem o salmista está chamando de justo e de reto de coração? O reprovado, que descobriu uma outra fonte de perdão, uma outra fonte de contentamento. Adianta? O perdão. O perdão é uma grande fonte de contentamento. Uma grande fonte de contentamento. O Salmo 32 ele começa com uma tese. E a tese do salmista é: como é feliz aquele que... E no segundo verso, lá embaixo: como é feliz aquele a quem... Perceba o seguinte: no Salmo 1 nós temos essa expressão uma vez. Agora no Salmo 32 nós temos essa expressão 2 vezes. Sabe o que isso significa? Aquele que compreende o que significa ser perdoado é duplamente mais feliz do que o homem do Salmo 1. Amém. Olha só, porque esse sujeito é feliz. 4 razões. Veja só. Primeira, as suas transgressões são perdoadas. Rapidamente eu queria falar algo sobre transgressões e ser perdoado ou ser perdoada. Porque muitos de nós associamos a palavra pecado a atitudes e atos. Né? Essa manhã eu pequei. Por quê? Eu menti. Essa manhã ou essa semana eu pequei. Por quê? Eu lesei um fornecedor. Essa semana eu adulterei. Por quê? Eu mantive uma imagem que não da minha esposa na minha mente, deixei que ela ficasse na minha mente. A gente associa essa palavra pecado à atitude. E todas essas coisas a gente lida dessa forma. É como se eu dissesse assim, que não tivesse ligado à minha natureza. A palavra transgressão, ela não aponta para uma atitude. Ela aponta para uma natureza. Ela aponta para uma natureza. Uma natureza rebelde. O salmista não está dizendo que ele mentiu. Ele está dizendo que ele é um mentiroso por essência. Ele não está dizendo que ele adulterou, não. Ele está dizendo que ele, por essência, é adúltero.
Quando ele diz que feliz aquele que é perdoado na sua rebeldia, ele está dizendo isso. Que essa é a essência dele. Ele é assim, não são atos, ele é assim, faz parte da sua natureza. As atitudes que ele teve são vinculadas a isso. A sua natureza rebelde. O seu coração anda em rebelião com Deus. É assim, é a sua natureza. Mas ele diz, como é feliz aquele que apesar de ser rebelde de coração, é surpreendido com o fato de que alguém carrega a rebeldia dele. Ele é surpreendido com o fato de que alguém pagou o preço dessa rebeldia. E paga. Segundo, ele diz que os seus pecados são apagados, são perdoados. Aqui sim, a palavra pecado significa atitude. Uma atitude de errar o alvo. Deus disse para você, ame a sua esposa. Você não amou, você errou o alvo. Deus disse para você, cuide do jardim que eu criei para você. Você não tem cuidado do jardim que Deus criou para você. Você tem errado o alvo. Deus disse para mim e para você, não permita que o seu semelhante passe fome ou necessidade. Nesse exato momento existem vários dos nossos semelhantes passando fome e necessidade. Erramos o alvo. Diante de Deus, nós somos culpados. Mas o salmista diz, como é feliz aquele que descobre que os seus pecados foram retirados do registro. É mais ou menos a seguinte ideia. Existe um registro com nomes e atitudes de cada um de nós. Um registro com o nome e as nossas atitudes. E esse registro vai ser lido numa audiência pública, na frente de todo mundo. E aí o seu nome vai ser citado e tudo o que você fez de errado vai aparecer. Tudo. Tudo. Você vai ficar envergonhado. Vai vir à tona tudo. Tudo. Não. Tudo. Todo mundo vai saber quem você é. Não somente o que você é, mas o que você fez. Vai ficar envergonhado, hein? E não é vermelhinho, não. É vermelhão. Mas o salmista diz, como é feliz aquele que descobre que o seu registro foi deletado, que o seu registro foi apagado. Você não vai ser mais envergonhado. Ufa. O texto continua dizendo, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Essa palavra é uma palavra contábil. Deus não contabiliza os nossos erros. Deus não mantém na mente os nossos erros. Acabou. Por fim, a quarta razão. Como é feliz aquele em quem não há hipocrisia. Essa última linha, eu diria que seria mais importante. Olha só, o que o salmista está dizendo assim, como é feliz o homem capaz de guardar a lei de Deus. Salmo 1. Aquele que é feliz de guardar a lei de Deus, que entendeu, que deve seguir aqueles princípios e valores, ele é feliz. Mas aí a gente descobre que nem eu, nem você, temos conta de seguir esses princípios e valores. Agora o salmista no Salmo 32, ele está dizendo o seguinte, como é feliz aquele que não deu conta de guardar a lei de Deus, mas foi perdoado. Por isso, pelos seus atos de rebeldia, pelos seus erros, todos os seus atos de rebeldia foram apagados. E Deus decidiu não manter na mente os seus atos de rebeldia. Acabou. As quedas que eu e você teve, os momentos que a gente vacilou, dos momentos em que a gente abriu mão dos princípios e valores de Deus. Mas tudo isso por quê? O salmista diz, porque esse homem que é feliz, porque foi perdoado, ele foi perdoado, porque ele optou em não lidar com a hipocrisia. Ele optou em não lidar com a hipocrisia. A palavra hipocrisia, no grego, vem dos artistas gregos, que colocavam máscaras no rosto para interpretar papéis. Eles colocavam essas máscaras e faziam ser alguns personagens que na verdade eles não eram. O que é hipocrisia? É quando você e eu tentamos ser diante de Deus aquilo que a gente não é.
quando a gente tenta falar de Deus, com Deus, como se Ele não nos conhecesse. E mais, quando a gente tenta falar com Ele, diante dos nossos erros, diante das nossas falhas, a gente tenta racionalizar a nossa culpa. A gente tenta terceirizar a nossa culpa, as nossas atrocidades cometidas. Isso é hipocrisia. A gente acha que Deus não nos conhece. Como é feliz o sujeito, o homem e a mulher que pisou na bola, mas chegou diante de Deus e disse: eu errei, me perdoa, eu reconheço, eu errei. Sabe por quê? Aquele que faz isso, Deus o surpreende, perdoando e apagando os seus registros. Deus o surpreende e começa a olhar para esse homem e para essa mulher como justos. Falando de hipocrisia, 2 exemplos me vêm à mente. O primeiro é de Davi, 2 Samuel 12. Davi, rei poderoso, está lá no seu palácio, bacana, no seu quartinho, com ar-condicionado, numa boa, tranquilo. 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, o rei Davi acordando. Aquela preguiça. Dormindo demais, eu sei. E aí ele acorda e a sua empregada vai levar uma bandejinha para ele, com um suquinho de laranja, com alguns cookies que a Marlúcia mandou diretamente para ele lá, né? E Davi vai tomar seu cafezinho, e ela leva também um jornal. Ele abre aquele jornal e na primeira página está a notícia do seu exército. O seu exército está no campo de batalha, lutando contra a Filistia, né? E ele, como rei, está lá no bem bom, tomando um suquinho de laranja, acordando 3 horas da tarde. Mas vamos lá, ele continua, ele sai para a sacada e começa a observar o seu reino, admirar tudo que ele tem, começa a olhar tudo. De repente, ele bate o olho numa janelinha e vê que tem uma mulher tomando banho. Ele corre lá, pega um binóculo para olhar mais de pertinho, para olhar com mais detalhe. E tem uma tese que diz que o pecado da sexualidade, da impureza, ele está ligado à segunda olhada, né? Porque a primeira olhada você olhou, pá, você olhou. Agora quando você voltou a olhar, aí complicou. Aí complicou. Tentação passou, pá, passou, tem que fazer. Agora quando você voltou, seguiu, aí meu amigo, aí complicou. Davi ele olha, e ele volta a olhar. E ele manda chamar aquela mulher. Ele chama aquela mulher, ele se deita com aquela mulher, ele tem relações com aquela mulher. E Davi, ele acha que está tudo bem, porque ninguém viu. Ele acha que está tudo certo, porque ninguém está vendo nada. E esse é o problema de pessoas que são poderosas. Elas fazem as coisas e elas começam a achar que estão acima da lei, porque ninguém está vendo, porque ninguém ficou sabendo. E Davi começa a achar que está tudo certo por isso. Ninguém está sabendo. Mas um dia, Davi acorda de novo às 3 horas da tarde no seu palácio. Dessa vez a empregada estava de mau humor com ele, não levou nada. Levou um bilhetinho. O bilhetinho daquela mulher. E nesse bilhete, a mulher dizia o seguinte: rei, eu tenho 2 más notícias para te dar. A primeira é que eu estou grávida. E a segunda é que nem adianta falar que é do meu marido, porque ele estava na guerra lutando com você. Davi continua achando que está tudo certo, porque ninguém ficou sabendo. E Davi trama a morte daquele homem, achando que está tudo bem, se colocando acima da lei. Mas aí um dia, Deus manda o profeta Natã dizer para o rei Davi o seguinte: Davi, Deus mandou te dizer, eu sei de tudo. Eu sei de tudo. Deus dizendo a Davi. E eu não sou um profeta visionário, como Natã, mas sem medo de errar. Eu posso olhar nos olhos de cada um de vocês e dizer: Deus sabe de tudo. Isso aí também. E isso aí também Ele sabe. Aquela situação na empresa, Ele sabe.
aquela briga com um amigo, você feriu, machucou, estava só vocês dois, ele sabe também. Daquela situação que o seu marido e a sua esposa nem sabem. Ele sabe. Ele sabe. E disso também. Mas o que me impressiona em Davi, e eu acho que é isso que faz com que ele seja chamado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus, é que quando o profeta Natan chega para Davi, diz para Davi, Davi, Deus sabe de tudo. Sabe o que Davi fala? Deus está certo, eu estou errado. Davi não opta por lidar com a hipocrisia. Ele chega diante de Deus e diz, eu errei. Por isso ele é perdoado. Um outro exemplo, aquele filho da parábola de Lucas 15, se rebelou contra o pai, gastou toda a herança dele, saiu com jogatina, com carro zero do ano, com mulheres, com baladas, e chegou no fundo da lama. Quando ele estava literalmente na lama, ele decide voltar para o seu pai. Mas o interessante é que aquele sujeito, antes de se levantar, ele diz o seguinte, eu vou voltar para o meu pai. Quando eu chegar lá, eu vou dizer para ele, pai, eu estou aqui para dizer que eu errei. Eu estou aqui para dizer que eu errei. Qual foi a última vez que você ouviu de um político acusado em um escândalo de corrupção vir a público e dizer eu errei? Qual foi a última vez que você viu um amigo ou uma amiga dispostos ao divórcio ou pós-divórcio chegar para você e dizer assim, eu errei. Eu errei. Qual foi a última vez que você viu um funcionário chega para você, antes de você descobrir a burrada que ele tinha feito, chega para você e dizer assim, olha, eu estou aqui porque eu errei. Qual foi a última vez que você viu um chefe reunir toda a equipe, todo o seu time e dizer assim, olha, eu errei. Sabe por quê? É tão difícil a gente escutar isso hoje. Porque dizer eu errei gera de imediato insatisfação. De imediato. Dizer para sua esposa, para o seu amigo, para o seu filho, para o seu chefe, eu errei, gera de imediato insatisfação. E nós somos altamente intolerantes a qualquer grau de insatisfação. E aí o que acontece? Nós optamos pela hipocrisia. Nós optamos pela hipocrisia. E quando nós optamos pela hipocrisia, nós somos os mais infelizes dos homens e das mulheres, porque nós não optamos pelo perdão. Porque o perdão é para aquele em quem não há hipocrisia. Aquele capaz de chegar e dizer, eu errei. Eu errei. Segunda questão, que faz com que a gente vê tão pouco essa atitude, essa disposição hoje em dia. Nós vivemos numa sociedade que optou por terceirizar a culpa. Você vai confrontar um funcionário porque ele não te entregou alguma coisa no prazo correto, ou um subordinado seu porque ele não te entregou nada, o procedimento que ele tinha para te entregar, e aí o que ele diz? Ele fala assim, mas fulano não me passou as informações que eu precisava no prazo correto. Mas você está sendo insensível. Só porque eu atrasei uns 30 dias? Você tem que relevar. Não acredito não, você tem que relevar. Você tem que me compensar nesse processo. O processo de terceirização da culpa está levando. Está nos nossos relacionamentos isso. Essa terceirização. Está até mesmo nos processos terapêuticos. Né? E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer o seguinte, eu sei que tem muita gente que precisa de ajuda terapêutica séria, sei disso. Mas, no entanto, existe muito processo terapêutico por aí que incentiva o sujeito a passar 2, 3, 5, 10 anos tentando achar quem é o culpado. Quem é o culpado por eu ser assim? Quem é o culpado por eu ser um mau marido?
preocupado por eu não ser uma boa esposa. E aí eu fico imaginando, se Davi tivesse feito um desses processos terapêuticos. Imagina, né? Natan chega para ele e diz assim, Davi, Deus sabe de tudo. Davi vira para Natan assim, Natan, é o seguinte, cara, você está sendo insensível na sua declaração. Natan, você está sendo muito simplório, Natan. Para com isso. A situação era um pouquinho mais complexa do que você está dizendo, né? Você está sendo muito simples na sua interpretação, Natan. Natan, é o seguinte, cara, você tem que ponderar que o momento do meu casamento não era bom. Ou melhor, o momento dos meus casamentos não eram bons. Você tem que considerar que eu estava um tanto quanto cansado de investir nas minhas relações conjugais. Natan. Uma TPM é ruim, filho. Mas umas 30 é pior ainda. Desculpa, já deu ponto, né? Tá bom, parei por aqui. Parei. Irmão, você se implora. Imagina se esse filho rebelde, além de gastar tudo o que ele tinha, não me olha assim. Imagina se esse filho, além de gastar tudo o que ele tinha, ele decidisse fazer um desses processos terapêuticos lá na Filistia, né? E aí ele volta para o seu pai, né? Primeiro, biblicamente, quando ele decide voltar para o seu pai, ele vem pelo caminho de cabeça baixa. Agora, se esse cara opta por outro caminho, o carinha ia voltar com o nariz empinado. Ele ia voltar assim. Pai, é o seguinte, pai. Voltei, entendeu? Voltei e nós temos muita coisa para conversar. Muita coisa. Nós precisamos, pai, discutir nossa relação aqui. Esse tempo que eu passei fora, eu descobri muitas coisas complexas sobre nós, pai. Eu descobri que muito do que eu sou tem a ver com o que o Senhor é. Eu descobri que muito da minha rebeldia tem a ver com a maneira com que o Senhor age na sua vida. Muitos dos meus erros têm a ver com a maneira como o Senhor me tratou. Eu quebrei a cara na vida, porque quando eu era bebê, o Senhor me pegou no colo. Eu sei. A gente vai ficar bravo comigo. Mas eu acho sim, muito problemático essa cultura de terceirização da culpa. Essa cultura tem impedido que homens e mulheres assumam a responsabilidade pelos seus atos. Eu errei. E Deus quer oferecer uma transformação na vida de quem pisou na bola. Deus quer oferecer uma grande transformação naquele que não deu conta do Salmo 1. Ele quer fazer isso. No entanto, o ponto de partida é você abrir mão e passar a proferir essas palavras. E com certeza, detona um processo revolucionário na sua vida, na sua espiritualidade, no seu casamento, no seu emprego, na sua profissão, na sua vida, nas suas relações interpessoais. Experimente. Eu errei. Comece a amar. É amargo, sim. Mas é impressionante o poder que isso tem para te conduzir da insatisfação para o contentamento. Glória a Deus. O que te libera de um peso. Dizer eu errei te libera de um peso. Continuando. Para deixar claro isso, o salmista ele continua contando a experiência dele. Uma experiência real que ele teve. E olha o que ele diz. Essa experiência diz o seguinte: enquanto eu escondi os meus pecados, meu corpo definhava de tanto gemer. Perceba as palavras aí. Enquanto escondi, né? Interessante é que o verbo esconder aqui, ele seria melhor traduzido por ficar em silêncio, não se pronunciar. Ou seja,
enquanto eu me mantive em silêncio, enquanto eu optei pela hipocrisia, vivi optando pela hipocrisia, ele sofreu tudo isso. Olha o que aconteceu. A primeira consequência: o corpo passa a sofrer pela agonia da alma. Somatização. Se tiver alguém que já passou por isso aqui, alguém relacionado, alguém que trabalha na área da saúde, vai saber o que eu estou dizendo. Somatização. E esse aqui não é um problema de 3.000 anos atrás, não. É atual. Sim. Gente que carrega culpa há anos. Gente que foi incapaz de dizer eu errei. Incapaz de assumir um erro. Gente que racionalizou um processo ao invés de dizer essa simples frase. Eu errei. O seu corpo está definhando. Dores emergem sem explicação. Um cansaço físico tomando conta de quem carrega a culpa. Ao invés de verbalizar e assumir. Eu errei. Eu errei. Segunda consequência. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Duas coisas rápidas aqui, antes da gente falar da consequência. No verso 1, no Salmo 1, no verso 2, diz o seguinte: a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita quando? De dia e de noite. O que o homem e a mulher do Salmo 1 fazem? De dia e de noite? Eles meditam. Meditam na palavra de Deus. Meditam na vontade de Deus. Meditam nos princípios de Deus. E aí eles leem o Salmo 19, dizendo que os valores dos princípios de Deus são como favo de mel. São bons, são deliciosos. Dão sabedoria, revigoram a alma. Mas quando nós optamos pelo caminho dos ímpios, quando nós pisamos na bola e deixamos de viver esses princípios e valores de Deus, optamos pelo silêncio em vez da confissão, o que acontece com a gente de dia e de noite? A mão de Deus pesa sobre nós. Pesa. Por que a mão de Deus pesa sobre nós? Porque Ele quer que a gente acorde. Deus quer que a gente reaja, quer que a gente repense os passos que a gente tem dado. E olha só, presta atenção, Ele não está dizendo que Deus pesa a mão sobre nós, que Ele larga a mão sobre nós, não. Porque se Deus largar a mão sobre nós, nós estamos sem chance. Nós não temos chance, não. A ideia é de que Ele dá uma pesadinha na mão, pesadinha, na medida exata, só para a gente dar uma gemidinha. Deus vai apertando assim, e daí a gente, ai! Acordou, meu filho? Acordou? Deus dizendo: esse caminho que você está não é bom, não. Sai dele. Sai desse caminho. E segunda consequência, então, a relação com Deus é quebrada. E a contenda com Ele é instalada. Terceira consequência: minha força foi se esgotando. E sabe por que a força desse cara se esgota? Porque quando ele está no Salmo 1, ele é como uma árvore plantada ao lado de um ribeiro de águas correntes. Sim. E o que uma árvore plantada ao lado de um ribeiro de águas correntes faz? O que ela se alimenta? Das águas subterrâneas. Em tempo de seca, então, a força não vem dele, e sim de Deus, essas águas. Mas quando ele opta por não seguir os princípios e valores de Deus, ele deixa de ser como essa árvore plantada ao lado de ribeiro de águas correntes. Sim, ele opta por andar conforme os princípios dos ímpios, os valores dos ímpios. E aí o que acontece em tempo de seca? Ele não vai ter essa água para se alimentar. E vai passar a lidar por si próprio. As forças vão ser dele. A sua própria força. Isso, querido, quando você passa a querer viver sua vida diante de você, só com você mesmo, com suas próprias forças, isso pode te levar ao estresse. Isso pode te levar à depressão. Eu não estou dizendo aqui
que isso é a única causa que te leva para o estresse. Não. Não é isso. Estou dizendo que a depressão pode sim ser decorrente de um processo espiritual, bem como o cansaço físico. Sim. Gente longe de Deus, tentando viver as suas próprias custas. Gente longe de Deus, tentando provar que Deus está errado e Ele está certo, passa a lidar com estresse e depressão em sua vida. Agora, nessa experiência que ele vive tudo isso, todas essas consequências, por causa apenas de uma frase: enquanto escondi os meus pecados. Essa frase: enquanto escondi os meus pecados, enquanto fiquei em silêncio, enquanto ao invés de dizer eu errei, enquanto ele conteve essa expressão, ele passa por isso tudo. Deus, eu admito, eu errei. O Senhor está certo, eu pisei na bola. Enquanto ele conteve isso, aconteceu isso aqui. Mas aí o verso 5, que é um turn point, nesse salmo, ele diz assim: então, reconheci diante de Deus o meu pecado. Reconhecer. Admitir em balanço. Contabilizar. O salmista diz que quando ele entrou naquele processo, ele chegou no momento que teve que chegar diante de Deus e dizer para Deus: Deus, eu tenho que ter uma conversa séria com o Senhor. Deus, eu errei, eu pisei na bola. As pessoas podem nem saber disso, mas o Senhor sabe. Eu errei. Eu preciso do teu perdão. Não adianta eu ficar racionalizando a minha culpa. Não adianta eu fazer isso, Deus, porque eu fiz isso. Eu errei, Pai. Eu preciso do teu perdão. Eu preciso de ti. Preciso. E olha só. O texto diz que ele não encobre as culpas. Interessante. O Salmo 32, os primeiros versos, diz que Deus, Ele não mantém na mente os nossos erros. Ele não traz à mente os nossos erros. Mas aí quando o salmista ele quer confessar, ele decide confessar os seus erros, quem que traz à mente esses erros? O próprio salmista. O próprio salmista traz à mente de Deus as suas falhas. Que chega diante de Deus e diz: Deus, eu errei, eu não dei conta. Não, Deus, não é a culpa do Senhor, é minha culpa. É minha culpa. Eu não dei conta, não foi porque o Senhor me abandonou, porque o Senhor deixou de me amar. Não, fui eu, Pai, fui eu que errei. Eu não dei conta porque o meu coração é rebelde e eu optei por um caminho que não teu. E eu estou com medo agora desse alimento amargo, porque as minhas opções foram erradas. As minhas opções. Não porque o Senhor me abandonou, não. Essas coisas estão acontecendo na minha vida, porque eu tomei o caminho errado, lá atrás. Lá atrás. Não é falta de cuidado do Senhor. Não é falta de amor. Não. É falta de interesse. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu estou sentindo a tua mão pesando sobre mim, Deus. E a tua mão está pesando sobre mim. Que o Senhor me ama. Amém. Que o Senhor se importa comigo. O salmista diz: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Interessante que confessar é o oposto de encobrir, que nós vimos no verso 3. O oposto. O salmista rompe o silêncio. Ele rompe. Ele não quer mais encobrir suas culpas. Ele rompe aquele silêncio. E às vezes, para a gente usufruir desse movimento que nos leva da insatisfação para o contentamento, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, o que falta é mais tempo de confissão diante de Deus. Aqui, nesse momento comunitário, sim. Mas falta muitas vezes confissão diante de Deus no nosso dia a dia. A nossa lista de pedidos, ela é imensa, mas nós somos incapazes de chegar diante de Deus e dizer: Deus, o Senhor está certo e eu estou errado. Quero admitir minha culpa. Eu quero confessar o meu erro. O salmista é tão preocupado com isso
que em outro salmo ele diz assim: Senhor, me perdoa até mesmo pelas culpas que me são ocultas. Pai, se eu fiz alguma coisa que te desagradei, que eu errei, traz à minha mente, Senhor, e me perdoa. Me perdoa. Se é algo que está oculto, de tão que o salmista é preocupado com isso. Mas existe uma outra dimensão. Às vezes esse processo de erro agride não somente a Deus, mas agride também as pessoas que estão ao nosso redor. Sim. Às vezes o nosso erro gera aborrecimento não apenas de Deus, mas das pessoas que fazem parte da nossa convivência. E aí esse romper o silêncio, esse deixar de lidar com a hipocrisia, não é somente com Deus, mas com essa pessoa que foi ferida, que foi magoada por nós. Essa outra pessoa que teve que lidar com as nossas atitudes erradas. Liberta e nos conduz ao contentamento. Procurar pessoas que Deus trouxe, Deus nos convence que nós falhamos com elas, e fazer como filho da parábola de Lucas 15. Chegar para essa pessoa e dizer para ela: olha, eu estou aqui para te dizer só uma coisa. Eu errei. Eu errei. Me perdoa. Quantos casamentos poderiam ter sido salvos se houvesse essa disposição? Quantas amizades ainda existiriam se houvesse essa disposição? Quantas igrejas estariam vivendo um momento excelente se os seus frequentadores tivessem essa disposição? O salmista diz: confessarei as minhas transgressões ao Senhor. Confessar, concordar que Deus está certo e eu estou errado. Termino dizendo o seguinte: existem duas fontes de felicidade nos Salmos até agora. Depois nós vamos ver outras, mas até agora existem duas fontes de felicidade. Uma delas é o Salmo 1. O Salmo 1 nos diz, de novo, que se nós vivermos conforme os princípios e valores de Deus, Deus vai nos conduzir ao contentamento, a prosperidade, a satisfação. Por quê? Porque os princípios e valores de Deus são sábios. São sábios. Logo, o Salmo 1, ele nos convida a esse manter-se comprometido e fiel aos valores e princípios de Deus. Sim. E o Salmo 1 diz: como é feliz aquele que anda nos caminhos de Deus. O Salmo 32, ele diz o seguinte: como é feliz, como é imensamente feliz aquele que tentou, que não deu conta, mas não se escondeu de Deus, se arrependeu e foi coberto pelo perdão de Deus na sua vida. Como é imensamente feliz. Pensando nisso, me lembro daquela história, daquela mulher perdoada por Jesus, derrama aquele perfume caro em seus pés para lavar seus pés. Depois, com seus cabelos, ela enxuga os pés de Jesus. E os discípulos veem aquela situação e acham aquilo um absurdo. Quebrou um perfume francês altamente caro, caríssimo, e agora está passando o seu cabelo nos pés dele. Que loucura, que exagero que é isso. Eles estavam achando que eles conseguiam viver o Salmo 1. Daí Jesus olha para eles e diz o seguinte: vocês não entendem. Vocês não conseguem entender. Quem muito foi perdoado,
muito amplo. Parafraseando Jesus, eu diria que quem ganha consciência de quão grande é o perdão de Deus, vive a experiência do contentamento, vive a experiência da felicidade, vive essa experiência do Salmo 32. Como é imensamente feliz. Se você quer uma analogia com o Novo Testamento, eu ofereço para você e termino. Alguns de vocês conhecem 1 João capítulo 2, que diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Essa é a mensagem do Salmo 1. João poderia citar o Salmo 1 para eles e dizer assim: olha, essa coisa aqui eu estou dizendo para que vocês não pequem, para vocês não pecarem. Agora o Salmo 32 diz assim: eu instruirei e eu ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Esse é o Salmo 1, falando dos princípios e valores de Deus, quanto Ele quer nos ensinar. Mas aí o Salmo 32 nos encaminha para o outro lado, dizendo o seguinte: não seja como um cavalo, um burro, que não escuta, que não entende, que toma o caminho errado. E aí Deus tem que ir lá e pegar as rédeas e puxar o caminho certo. Por quê? Porque Deus se importa com você. Deus se importa comigo e com você. E aí a gente tem que ler a segunda parte de 1 João capítulo 2, verso 1, que diz: se porém alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai, glória a Deus, Jesus Cristo, o justo. Filhinhos, Deus dizendo: essas coisas lhes escrevo para que vocês não pequem. Mas se você pisar na bola, lembre-se que existe o Salmo 32. E sabe por que existe o Salmo 32? Porque Jesus Cristo foi o justo no seu lugar e no meu. Jesus Cristo, o justo, Ele é o justo do Salmo 1. Ele pagou a sua dívida. Ele te oferece perdão. Ele te oferece perdão dos seus erros menores, até as suas falhas mais grotescas. Ele te oferece o perdão daquele erro seu, mas sem intenção, até os seus erros mais mal intencionados e conscientes que você já teve. Ele é o justo, que morreu, que entregou sua vida por mim e por você, para te conduzir hoje da insatisfação ao contentamento. Amém. Experimente isso. Experimente isso hoje. Queria convidar você agora a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e gastar um tempo experimentando o que o salmista, o Salmo 32, nos ensina. Converse com Ele. Deus sabe, Ele sabe. Não adianta você chegar diante dEle fazendo de conta. Ele sabe, Ele conhece. Ele estava lá quando aconteceu.
Não adianta você racionalizar ou terceirizar a sua culpa. Para com isso. Ele conhece o seu coração. Conhece a sua mente. Não adianta você continuar resistindo, querido. Isso só vai te levar ao estresse, à depressão, à somatização. Faça como o salmista. Rompa o silêncio. Converse com Deus. Converse com Ele sobre esse assunto. Declara a Deus: Pai, fui eu, Pai. Eu errei. Eu errei, Deus. Senhor, como é feliz, Pai, aquele que anda nos seus caminhos. Mas Tu sabes, Pai, que muitos de nós não demos conta. Talvez todos nós, Pai, ao longo da nossa caminhada, nós ouvimos os conselhos dos ímpios, decidimos imitar a conduta deles, não resistimos à pressão dos zombadores, e sim, nós pisamos a bola. Tu sabes, Pai, Tu nos conhece. O Senhor estava lá. Mas, Pai, te agradecemos porque o Senhor traz o Salmo 32 para nós, para nos dizer como somos imensamente felizes, como somos duplamente felizes quando reconhecemos, rompemos o silêncio. Não optamos por lidar com a hipocrisia. Como é feliz aquele que as suas transgressões são perdoadas. Como é feliz aquele que seus pecados são deletados, são apagados, são retirados do registro. Como é feliz aquele a quem Deus não atribui culpa. Como é feliz em quem não há hipocrisia. Senhor, dá-nos dessa felicidade, Pai. Oramos no nome do justo, Jesus. Amém. Queridos, agora que, pelo amor de Deus, que mesmo pesando a sua mão sobre nós, Ele tem nos amado, nos conduzido. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou a sua vida por mim e por você, e é o justo do Salmo 1, e o consolo do Espírito Santo, que nos conduz a guardar e confiar no que Ele tem feito por nós, esteja com você nessa noite, durante essa semana, e para todos sempre. Boa noite a todos. Não vai embora sem dar um abraço em ninguém, não, tá bom? Fica por aí, depois você faz uma lanchinho. Muito obrigado, tenha uma ótima semana, querido.